Reza assim comigo. Ó Virgem dolorosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salmo 143. Para quem está com a Ave Maria, página 773. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, tenho 14 anos, tenho 28 anos, sou lá da cidade de Araçatuba. Você conhece Araçatuba? Sou membro de um apostolado chamado Apóstolos da Rainha. Hoje a gente tem o dever e o chamado de levar os homens ao coração de Jesus pelo coração de Maria, e mais que isso, que Maria nos leve ao santo sacrifício da missa e à contrição de seus pecados. Amém? Todo mundo pegou o texto? Bendito seja o Senhor, o meu rochedo, que adestra as minhas mãos para o combate e meus dedos para a guerra. Palavra do Senhor. Olhando para esse versículo, dentro desse contexto de um encontro mariano, o que a gente pensa? Bendito seja Deus, o meu rochedo, porque Ele adestra as minhas mãos para um combate, e os meus dedos Ele adestra para uma guerra. Muitas vezes a gente vê pessoas e pessoas inventando vários e vários ritos de oração. Olha, oração do combate para você não perder o seu marido, oração, o combate contra Satanás para você conseguir uma namorada, um namorado. É um combate para os filhos não ir para droga. É um combate para não sei o que. É tanta oração. Você já rezou exorcismo de tal lugar. Você já rezou outro exorcismo. E quantas orações. É livrinho vermelho, é livrinho azul, é livrinho que vende com capa de pregadores, pecadores que estão aqui ainda vivos na terra, que pode a qualquer momento errar e abandonar a igreja. E a gente tem devoção a essas pessoas, orações feitas por homens. E então o Senhor, Ele vem nos capacitar para um combate. Eu creio aqui que se eu perguntar, todo mundo tem um combate interior, tem um combate na vida, e muitas vezes a gente não consegue vivenciar esse combate com êxito. Por quê? Porque a gente escolhe tantas e tantas orações, armas que não condiz aquilo que nosso Senhor quer, armas que parece que é só pro emocional. Eu corto e renuncio, eu renuncio tal coisa, não sei o que lá. Mas o Senhor quer trazer para você hoje uma devoção, uma das maiores devoções da Santa Igreja, que ela não foi levantada por um pregador famoso, ela não foi levantada por um pecador que vai cair um dia ou não, mas ela foi a própria Santíssima Virgem que levantou. O próprio arcanjo Gabriel começou e entregou para um homem santo chamado Domingos de Gusmão. Bendito seja o Senhor, o meu rochedo, porque Ele adestra a minha mão para o combate e meus dedos para a guerra. Meus dedos para a guerra. Quem está armado aí, levanta a arma aí. Levanta a arma aí. Quem já rezou o terço hoje, fala: eu rezei. E quem só amarrou ele no pulso, fala: eu só amarrei. Misericórdia. Gente,
Se alguém pergunta, outro dia um irmão perguntou: você conhece tal exorcismo? Você conhece? Eu falei assim: eu conheço um exorcismo. Foi lá na capela, lá da Missão Face a Face. Eu conheço um exorcismo. Ele falou: qual? Ficou louco para saber onde que ele ia baixar na internet. Eu falei: tá no seu bolso o rosário. Não tenha dúvida que é o maior exorcismo que a Santa Igreja nos oferece. São Domingos de Gusmão, um homem piedoso, um padre piedoso, ele, querendo defender a igreja a qualquer custo, ele começou a fazer penitência. Então ele entra numa mata fechada e fica 3 dias sem comer, sem beber água, orando e clamando do céu algo que defendesse a igreja e vencesse. Então ele começou no 3º dia, se disciplinando, se batendo, e ele cai semi-morto no chão ali, esgotado fisicamente. Então aparece Nossa Senhora para ele e fala: sabeis qual é a arma que a Trindade quer usar para salvar a igreja? Ele fala: tu sabes mais que eu, minha senhora. É o saltério evangélico, que é o Santo Rosário. Então São Domingos, na hora, para resumir, para a gente não perder tempo, São Domingos então pega aquele rosário das mãos de Nossa Senhora. Por isso que eu falo que foi algo que veio do céu. Então ele pega aquele rosário e desce para a igreja por volta do meio-dia e começa a recitar o rosário. Só que as pessoas naquele tempo estavam no campo, trabalhando. Era um dia de semana. Então desce 2 anjos do céu e começa a tocar o sino da igreja. Começam a tocar o sino da igreja. O povo falou: o padre ficou louco, não é hora de missa, o padre ficou louco. Então ele ficou mais ou menos 1, 2 horas ali pregando o rosário, e as pessoas tomaram posse e começaram a recitar o rosário, e todas as heresias daquela época caiu por terra pelo poder do Santo Rosário. Eu sei que o Celito gosta de uma história, a história de Lepanto, a vitória de Lepanto. Roubei você, irmão? Roubei você? Não? Posso falar? Então os católicos saem para um combate, e você olhava as outras embarcações vastas, e olhava para os católicos aquelas poucos barcos ali, e todo mundo sabia que era menos quantidade. E quando você vai numa guerra, quando você está com menos combatente, o que acontece? Você vai perder. Aí o Papa da época, então ele convoca todos os cardeais, bispos, padres, diáconos, todo mundo ali no Vaticano para fazer uma oração. Será que o Papa pediu para eles começarem a fazer um clamor, uma corrente de oração orando em línguas? Será que ele pediu para começar um combate de oração ali, chamado 3, 4 banda católica para fazer um show famoso? Não, eles não são bobo. Será que eles fizeram um combate de oração recitando o exorcismo do Papa Leão XIII? Não. O que ele fez? Ele mandou todo mundo se ajoelhar e rezar o rosário. Então, quando o inimigo chegava perto das caravelas católicas, então uma grande mulher aparece sobre a vela do barco, e os inimigos ficaram amedrontados e foram embora. O que acontece? Eles voltam para Roma e falaram assim: vamos trazer a notícia, perdemos a batalha. Não, ganhamos foi a guerra. Eu queria que você aplaudisse o Santo Rosário já nesse momento, porque é a arma do começo dos tempos, é a arma do tempo medieval, e é a arma dos apóstolos dos últimos dias. É a arma que eu e você precisa pegar, engatilhar e começar a atirar. Quem é devoto de Padre Pio? Vai levantar a mão, a maioria das pessoas, eu sei. Padre Pio, como o irmão falava, ele era o maior ministro de cura e libertação. Rezava e curas. Eu lembro de uma história que foi aquele milagre que fez ele subir os altares. Uma mulher
saindo da Cracóvia com a criança doente, no trem essa criança morreu. Aquela mãe vai no banheiro do trem, tira todas as roupas, joga fora, coloca o corpo da menina, fecha o zíper, chega a São Giovanni Rotondo, casa de Padre Pio. Ele pega a mala e entra na sacristia e volta de mãos dadas com a menina. Um milagre, uma ressurreição. Sabe qual que era a maior arma de Padre Pio? Ele gritava no convento: cadê a minha arma? Cadê a minha arma? Cadê a minha arma? Aí falavam: será que ele está pensando na Segunda Guerra? Será que ele está pensando na batalha? Não, ele estava procurando o rosário dele. Ele falava assim: isso eu não sou nada. E eu tenho a vergonha de uma pessoa que fala assim: eu sou devoto de Padre Pio. Aí pergunta assim: qual que é o terceiro mistério gozoso? A pessoa não tem coragem de vir me falar assim que não sabe. Gente, um dia, não tenha dúvida que um dia essa arma vão ser tirada das nossas mãos. E eu não queria assustar ninguém hoje, mas está pertinho de acontecer dessa arma sair de nossas mãos tomarem. Na Coreia já tomaram, em muitos lugares vão tomando. E o Brasil não vai demorar. Não tenha dúvida disso. E como que a gente vai ler os evangelhos? Através do Santo Rosário. E se eu não tenho na mente os mistérios, o que vai acontecer da minha vida? Vão tirar a Eucaristia de nós, não tenha dúvida disso. É cumprimento de promessa. Não tenha dúvida, vão tirar tudo da gente. Mas vão tirar, mas vai permanecer o rosário. Se tirarem o sacramental das nossas mãos, nós vamos ter dedos. Se tirarem os dedos, a gente vai ter uma cabeça para bater na parede. Uma Ave Maria, 2 Ave Maria, 3 Ave Maria, e contemplar os mistérios do rosário. E por que eu falo do poder dessa oração? Por quê? Porque eu começo traçando um sinal da cruz sobre a minha testa, sobre meus lábios, sobre o meu coração. Porque todos os meus sentidos eu consagro a nosso Senhor Jesus Cristo pelo poder da Santa Cruz. Todos os meus sentidos. E na cruz eu rezo o credo apostólico, o sinal dos apóstolos. É uma devoção de todos os tempos. No credo não tem uma oração, não tem uma oração mais exorcística do que você professar que você é católico, apostólico, romano, mariano. Não tem como. Você professa no credo que você crê em Deus que criou todas as coisas. Você crê que veio um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, nascido de uma virgem, como Isaías falava. Você crê na comunhão dos santos, você crê no purgatório, você crê em todas essas verdades. E também você crê que um dia Ele vai vir na sua parousia para tirar eu e você dessa terra e levar lá no céu. Você crê no começo do mundo, desde o firmamento e até o último fim do homem, que é contemplar nosso Senhor Jesus Cristo na glória celeste. Isso só rezando, isso eu estou falando que você crê só rezando o credo. É só o credo. Começou o rosário, você já professa tudo isso. E Satanás foge. Quem já foi batizado sabe. Quem confirmou esse batismo no crisma? O que você renuncia? Satanás. Depois o que você fala que crê? No credo apostólico. Toda vez que você acorda de manhã e começa a rezar o seu rosário, você renova ali as promessas do seu batismo, rezando o credo. Quando você automaticamente reza o credo, você automaticamente renuncia a Satanás. Ele não tem poder na sua vida porque você é católico. Não tem como. Não tem como Satanás tomar conta. E muitas vezes a gente reza: ô Robson, é uma vergonha isso. Você rezar, o Robson me contava um dia, rezaram 1000 Ave Maria e chamaram o cara para fazer uma oração de descontaminação. Isso é um veneno. Eu quero me contaminar de Nossa Senhora, eu não quero me descontaminar dela. Eu quero ser contaminado. Como diz um irmão lá de Rio Preto, eu quero ser cimentado nessa mãe. E eu quero ser concretado dentro dessa mãe. Como eu rezo 1000 Ave Marias e depois eu faço uma oração de descontaminação? Isso é um veneno.
Eu e você, a gente se reveste de Deus, do poder do Espírito Santo, porque ela é a esposa dele, dentro do Santo Rosário. Eu estou falando só do credo até agora. Depois nós temos outra oração, o Pai Nosso. O que é o Pai Nosso, gente? É uma oração que quem nos ensina? O próprio Cristo, o Salvador. O Salvador, nascido de uma criatura. Olha a humildade desse Deus. Ele nos ensina a rezar uma oração que tem todas as petições para a nossa vida. Nós, no Pai Nosso, nós glorificamos a Deus. Nós pedimos que seja santificado o nome dEle, nós adoramos Ele. Nós pedimos para viver o céu aqui na terra, que venha a nós o Teu reino. Nós pedimos que seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a vontade dEle. Todas as petições necessárias para a nossa vida está no Pai Nosso. A gente pede o alimento do nosso corpo, o pão nosso de cada dia. E que venha e que perdoe as nossas ofensas. E a gente vê como a gente é humilde no Pai Nosso. Como a gente é humilde no Pai Nosso. A gente pede para que Ele nos perdoe do mesmo jeito que a gente perdoa o outro. A gente não é egoísta. A gente exerce a humildade no Pai Nosso. Vocês estão olhando o poder dessa oração? Porque Nossa Senhora falou assim: porque olhou para a humildade dessa pobre serva. Quando a gente reza o Pai Nosso... Bom dia, Padre. Sua bênção. Quando a gente reza o Pai Nosso, a gente apresenta humildade dos nossos corações. Perdoe as nossas ofensas do mesmo jeito, não de um jeito maior. Se alguém um dia na missa cantar uma música falando para você, para que Deus nos perdoe de um jeito maior com que perdoamos, esse é um herege. Você não cante essa música não vem de Deus. Eu queria já liberar essa palavra, é diabólica. É diabólica. Não tem ensino no Evangelho que diz isso. Não tem ensino, é uma heresia. E eu estou falando isso diante de um padre, gente. Sem medo de errar nenhum, sem medo de errar nenhum. Cantar essa música não vem de Deus. Igual aquela música que a gente canta muitas vezes, nos grupos de oração gosta. Quero amar somente a Ti. É isso que Nosso Senhor ensina? Quero amar somente a Ti? É um veneno essa música. Nos grupos de oração não pode cantar essa música. Muito menos na missa. Muito menos na missa. E quantas coisas mais. Cheguei no Pai Nosso. Depois a gente confirma que todas essas palavras sejam confirmadas. Que assim seja. Amém. Ave Maria. O que é Ave Maria? O que é a Ave Maria? Ave Maria é uma oração vinda do céu. Quem faz a primeira parte da Ave Maria? Um anjinho? Gabriel, um arcanjo. Arcanjo, o mensageiro de Deus, ele vem e fala: Ave, explosão da graça plena, Ave gratia plena. Explosão da graça. Maria era com Cristo? Maria era com Deus Pai? Foi isso que ele falou? Não, ele falou: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aí ela visita a Santa Isabel. Santa Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí a igreja: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí a gente contempla os mistérios. A gente já começa o terço dessa forma, rezando essas 3 orações. E depois a gente diz que a glória é do Pai, que a glória é do Filho e a glória é do Espírito Santo. Aí a gente contempla o quê? Os mistérios de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos chegar na contemplação. O que é uma contemplação? Você sabe por que o terço é poderoso? Existem 3 expressões de oração na igreja: a oração vocal, a oração de meditação
e a oração contemplativa. No terço, eu faço a oração vocal, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, as jaculatórias. Depois, eu medito essas Ave Marias contemplando os mistérios do Rosário, os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu chego a uma verdade elementar, que é a contemplação. Quando eu enxergo essa verdade que eu meditei como uma verdade de vida para mim, Santo Agostinho vai dizer que eu vou saborear a oração como uma verdade elementar para a minha vida. Eu chego à contemplação. Não tem como ter uma vida eucarística de contemplar nosso Senhor Jesus Cristo no tabernáculo se eu não começar com o Santo Terço. O Santo Terço me ensina a ter uma vida contemplativa. O Santo Rosário. E por que a eficácia do Rosário é tão grande? Porque começa com a encarnação do Verbo, a anunciação. Depois eu vou caminhando com o Evangelho. Visita Santa Isabel. Depois eu caminho com o Evangelho do lado de Nossa Senhora. Eu caminho nos passos de Jesus do lado da Virgem Maria, com as Ave Marias. O que acontece ali? Então eu passo para a visita. A visita de Nossa Senhora foi primordial para a casa de Isabel ficar cheia, tomada do Espírito Santo. Você quer fogo? É o terço. Ela entrou naquela casa e João Batista já estremeceu no ventre, cheio do Espírito Santo. Aconteceu uma efusão ali. Aconteceu uma verdadeira efusão do Espírito Santo naquele momento. Por quê? Porque estava com a Virgem Maria. Ela é esposa. Me falaram assim, eu estava num grupo de debates. Vários protestantes, vários católicos. Inclusive o Celito estava. Está ainda. Aí o protestante falou assim: não, mas o Espírito Santo apenas fecundou Maria, ele não casou com Maria. Espírito Santo moderno, está divorciando da esposa, né? Dá para pensar nisso? O Espírito Santo divorciou de Nossa Senhora? Que modernismo! Que modernismo! Então você caminha, Jesus nasce, e os magos encontram São José, que leva São José, a Virgem Maria, que leva até o Cristo, e eles podem adorar. Falou de São José, a Aline até acordou. Então ali você vê mais um ensinamento do Santo Rosário, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que mostra que para eu ter uma adoração, eu preciso ser mariano, porque Nossa Senhora nos ensina a adorar. Nossa Senhora nos ensina até a adorar Jesus. Gente, você vai caminhando com o Evangelho e você vai vendo a apresentação dele. Você vai vendo quando ele se perde, quando ele se reencontra. Você vai ver o batismo dele. Você vai vendo todas essas coisas acontecer. O primeiro milagre nas bodas de Caná. Você contempla tudo isso através do Santo Rosário. Você chega até o alto da cruz, contemplando os mistérios do Rosário. Não é assim? E você chega até a nossa salvação. Você chega até o projeto da igreja, que nasce no lado aberto de Cristo. Depois ela tem um impulso missionário em Atos dos Apóstolos. Depois você vê Nossa Senhora sendo assunta aos céus e coroada pelos anjos. Esse é o Rosário. Quem não sabe ler, se tiver um rosário na mão e os mistérios na mente, lê 4 evangelhos por dia. Lê 4 evangelhos por dia sem precisar abrir a Bíblia. Por isso que é a arma dos últimos tempos. Quando nos roubar a Bíblia vai estar nas nossas mãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos ter a Bíblia em nossas mãos. São Pio X, ele olha para o povo e fala assim: me dá um pequeno exército que reze o rosário e vencerei todas as batalhas. Está com 2 meses, perdão. Eu fui num lugar, rezei um terço para uma mulher, câncer no órgão genital. Eu estive diante de uma mulher que parecia uma múmia, coitada, debilitada, cheirava mal, ela tinha vergonha. E eu rezei, foi um terço junto com ela.
Tá com 2 meses que ela bateu o sininho lá na Santa Casa, curada totalmente do câncer. Curada totalmente de um câncer. Pelo poder do Santo Rosário. Minha mãe tá ali. Eu morava lá em Três Lagoas. E minha mãe falava que o médico falou que ela ia para cadeira de roda porque ela tinha um buraco, uma broca na perna. E ela foi rezando o terço daqui e eu de lá rezando o rosário. Acordava 3 horas da manhã para rezar o rosário, 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 rosário. O médico abriu o exame. Falou assim: a senhora frequenta alguma religião? Ela falou assim: eu sou católica. Ele falou assim: então paga a promessa porque a senhora está curada, porque eu não sei o que aconteceu com a perna da senhora. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falava num grupo de oração essa semana, na quarta-feira, lá no Cláudio Honor, que muitas vezes os mistérios não acontecem, os milagres não acontecem nas nossas vidas, porque a gente não tem fé nem naquilo que a gente professa na nossa oração. Os milagres, nosso Senhor falou que acompanha aqueles que creem. Gente, a partir do momento que eu ouvi uma pregação igual essa, eu comecei a rezar o rosário e não parei mais. E não parei mais. Às vezes, minha mãe está lá em casa e fala assim: você pode ir em tal lugar para mim? Eu falei: eu vou. Mas com uma dor no coração, que eu queria estar ali rezando. Eu queria estar ali rezando. Mas a gente tem um mandamento, né? Honrar pai e mãe. Aí tem que ir. Ela já está ouvindo isso, que ela não vai pedir mais para mim enquanto eu estiver rezando. Já fica a dica. Ela não vai mais pedir para mim. Ela entendeu o recado. Então, eu vou rezando o meu rosário durante o dia. E São Luís, nesse livro, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, tem lá, ó, vintão na minha livraria, Merchan. Ele vai falar assim: mas eu trabalho todos os dias. Gente, eu vou contar a história de uma moça. Ela está aqui. Eu não vou falar quem é, mas ela está com a câmera na mão. Ela trabalha e ela mora bem longe daqui. Bem longe daqui. E ela acorda às 4 da manhã para pegar o ônibus para trabalhar. Aí ela almoça correndo, porque dentro do ônibus ela reza um terço. Na hora do almoço, 1 hora de almoço, ela reza 2 terços. Na hora de ir embora, ela reza um rosário. Ela arruma um jeito para rezar o rosário. E ela faz faculdade e muitas vezes tem as coisas do nosso apostolado. Ela chega na casa dela meia-noite, dorme até as 3:30 da manhã, 4, para fazer tudo isso, todos os dias. Muitas vezes ela reclama que não consegue abrir a palavra de Deus, mas ela consegue contemplar a palavra de Deus. Quem é devoto de Padre Pio tem que entender uma coisa: ele era um homem que rezou 134 terços num dia. E que vergonha. Tem gente que já ouviu essa pregação aqui e fala assim: nossa, o Rodrigo só fala disso. E você só ouve isso e até hoje não teve coragem de pegar o seu terço, tirar o seu terço do braço e começar a rezar. Que vergonha! A gente está olhando para a nossa situação, a nossa igreja sendo corrompida, sendo corroída por dentro, como dizia Padre Roberto Luthieri. Muitas vezes a barca de Pedro está sendo corroída por dentro, pelos cupins que estão lá dentro, tentando tirar e colocar tantas ideologias dentro da nossa fé. E eu e você olha e fica de braço cruzado. Tem um monte de fundador de comunidade num grupo lá nosso, e eles começam toda a polêmica que eles acham na internet, eles começam a publicar lá. Um dia eu falei assim, Robson lembra disso. Um dia eu falei assim: gente, vamos parar de postar essas coisas, vamos começar a ser os apóstolos dos últimos dias, vamos se levantar do nosso lugar, começar a rezar, acordar. Aí o Joey, mais louco que eu, o Joey já falou: então vamos rezar o rosário 3 horas da manhã. Por que eu fui aceitar? Por que eu fui levantar esse desafio? Fui obrigado a levantar junto com ele. Muitos dias levanta só eu e o Joey. De um grupo de mais ou menos uns 25 fundadores de comunidade, eu e o Joey levanta para rezar pela igreja. E sabe qual que é o pior? Depois eu acordava e começava o meu rosário pela nossa comunidade, pelo nosso bispo. Sabe por que muitas vezes a nossa igreja se corrompe? Porque não tem ninguém que reza pelos padres. Sabe por que padre é pedófilo? Porque as meninas, em vez de usar até uma roupa modesta, vai se confessar com a roupa, coloca lá: caso não sabeis que eu sou da Imaculada, só que na verdade se veste como a Eva.
Não é verdade? E a gente vai, e o sacerdote é homem de carne e osso. E muitas vezes a gente não reza por esse sacerdote. Muitas vezes a gente não reza pelo nosso pároco. Muitas vezes a gente só fala mal do pároco, mas nunca parou para rezar uma Ave Maria por ele. E no rosário a gente sustenta a igreja. Tinha certa época, os muçulmanos tentaram entrar na Cracóvia. Mais uma vez eu pergunto, o que aquele povo fez? Começaram a cantar louvores? Ou se ninguém te adorar eu vou? Não, eles pegaram, se revestiram da armadura que vem de Deus, da oração. A única oração que a gente pode ver que tem eficácia para a salvação das almas, para a cura, para a libertação, para o inferno fugir. E ali, naquele momento, fizeram uma coluna de oração ali, de joelhos, começaram a rezar o rosário. Olha, não conseguiram entrar no país pelo poder do Santo Rosário. Não queriam deixar para o Papa João Paulo II, o Papa de Nossa Senhora, o Papa Totus Tuus, não podia entrar no seu país. O que eles fizeram? Começaram a rezar o rosário. E o Papa, santo do jeito que ele é, desceu, beijou aquela terra, desceu do avião, beijou aquela terra, olhou para o presidente comunistão, todo, ele fala assim: se você não se converter, você vai para o quinto dos infernos, filho de Satanás. O Papa Pop, o Papa Amor. Por quê? Porque ele é um devotíssimo do Santo Rosário. A maior inspiração que eu tenho de vida de oração do Santo Rosário é João Paulo II, é Padre Pio, é os loucos, é São Luís, é um homem chamado Júlio Maria de Lombardi, que poucos no Brasil conhecem, porém ele morreu aqui no Brasil e está sendo beatificado. Poucos conhecem, foi um dos homens que mais escreveu sobre Nossa Senhora aqui no Brasil. Pode abaixar. Então, eu e você precisa olhar para essa devoção nessa manhã e falar assim: eu vou tomar posse disso para minha vida. Eu vou levar isso para minha casa. Eu saí muito louco. Foi onde eu conheci os irmãos. Eu lia o tratado e não entendia. Eu peguei uma moto. Eu acho que era agosto, mas estava um frio tremendo. Fui para São José do Rio Preto por conta de um retiro chamado Panaguia, que inclusive, que dia que é, Aline? Em outubro. E o Hélio vai estar lá também. Nesse retiro, um homem me apresentou essa devoção e eu comecei a rezar. E eu fui de São José do Rio Preto a Araçatuba de moto, rezando o rosário. Cheguei lá, comi rapidinho aqui na casa da minha mãe, fui lá, cheguei umas 3 horas da manhã em Três Lagoas, rezando o rosário. Ô Celito, eu parei no pedágio e comecei a falar do rosário pra mulher. A mulher falou assim: esse moleque tá doido. Eu vi um tercinho de pulso no braço dela, eu falei assim: é agora. E comecei a anunciar o rosário. E quantas foram as famílias que começaram a aderir ao rosário a partir de um dia que eu falei uma oração como essa. E eu vou falar uma frase que muitos atribuem a Santo Afonso e outros a Santa Teresa, outros a Santa Catarina de Sena. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Santa Teresa, se eu não me engano, vai falar assim: uma alma que não reza se lança ao inferno sem a ajuda de Satanás. E aí, vou fazer a pergunta do Hélio: aonde a gente quer passar a nossa eternidade? O rosário nos dá humildade, o rosário nos dá perseverança, e o rosário nos dá amor à igreja. Porque, além do credo, a gente percebe que o terço ele tem 10 bolinhas em cada mistério. O que a gente precisa para comungar bem? O que a gente precisa pelo menos fazer? Viver 10 mandamentos. 10 bolinhas? Nossa Senhora te ensina a viver os 10 mandamentos. E por que cada terço tem 5 mistérios? A igreja tem
para nós leigos, tem 5 mistérios para ser observado. Que ofendendo qualquer um desses 5 mistérios, a gente fere o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Se eu tiver com algum pecado desse, no final desse encontro, não entre na fila da comunhão sem procurar um sacerdote. Não entre. Porque Santo Efrem vai dizer: quem comunga, comunga fogo. Mas Santo Tomás e muitos outros vão dizer: quem comunga em pecado mortal, comunga a Cristo e Satanás. A Cristo para crucificá-lo, e a Satanás para reinar no seu coração e na sua alma. É a pregação sobre o rosário. Mas Nossa Senhora nos dá um coração contrito, que tem medo de ofender a Deus. Que o Hélio falou que é o pecado aqui, a gente expulsa Deus de nós. E o rosário vai nos ensinar, E nesse período de 1 mês faltando para o retiro, Deus levantou umas colunas aqui. Teve um doido daqui. Você vê um doido com a camisa dessa assim e fala assim: esse cara é louco. O cara começou a rezar 500 Ave Maria por dia, jejum, oração, 90 salve rainha. Aí ele parou numa árvore e falou assim: irmão, não sei o que eu faço, porque eu não estou aguentando. O cara trabalha entregando água. Quase morreu de tanto rezar, porque ele tinha sede que aqui tivesse cheio de almas para ser salvas. Pessoas que rezavam o rosário todos os dias por vocês. Pessoas que pagaram o preço. Teve casais que não conseguiam se entender porque Satanás entrou no meio da família. Porque quando se levanta um escravo louco por Nossa Senhora, Satanás vai querendo tomar o lugar de Deus e tentando fazer com que essas orações levasse ele a um combate maior. E nesse combate maior muitas vezes a gente esmurece. E muitas vezes a gente vê filho na droga, muitas vezes a gente vê pessoas no alcoolismo, muitas vezes a gente vê pessoas que vão na missa o dia que quer, quando tem um batizado ou a crisma de alguém. Sabe por quê? É porque não tem ninguém naquela casa que não reza. Ninguém reza lá. Ninguém reza. Ah, mas eu visito um monte de casa aqui. Tem muitas pessoas aqui que eu já fui na casa rezar. E eu pergunto: tem vivido os sacramentos? Não. Não tem cura e libertação. Tem uma senhorinha, a dona Laura, da Renovação Carismática, e faz fila na casa dela. E ela pergunta assim: você já se confessou? Não. Ela falou: então pode ir embora que eu não vou te atender. Porque não tem cura e libertação sem sacramento da penitência, sem Eucaristia. Não tem cura e libertação. Se alguém falar assim: eu vou fazer uma oração forte por você, a oração forte é essa. É a oração que parou guerra. Que Nossa Senhora falou assim: rezai o terço incessantemente para que tenha paz. E eu vou parar a guerra. 1917 já falou isso. 1918 a guerra da França parou. Por causa de 3. Isso aqui é uma ofensa. Isso aqui é uma ofensa. Esses 3 pastorinhos é uma ofensa para o povo de hoje. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você é uma vergonha. Para os santos. Gente, que vergonha! 3 pastorinhos que falavam assim: as almas vão para o inferno porque não tem ninguém que reza. As almas estão frívolas porque não tem ninguém que reza. São Francisco Marto, o menininho de 7, 9 anos, o que ele fazia? Ele ia pastorear ovelhas e começava a rezar o terço. E ele achava que o terço ainda era pequeno, ele rezava o rosário. O que acontecia com aquele homem? Aquele menino? Ele pegava, abria a marmita dele e entregava para as ovelhas e ficava com fome, rezando o rosário para a salvação das almas. Mas só fala disso, de inferno, dessas coisas, mas pega a mensagem de Fátima e eu te pergunto: o que Nossa Senhora levou eles para contemplar? Foi o céu? Foi o inferno, para onde vai as almas perdidas. E eu e você, talvez tem muita gente da nossa família que foi condenada ao quinto dos infernos porque eu coloco o terço no pescoço, no pé, no bolso, no pulso. Eu só não coloco ele na mão e adestro minha mão para o combate, meus dedos para a guerra. Esse menino com 7, 9 anos, ele usava um cilício perfurando a barriga dele por penitência. Chegava a sangrar.
a Beata Jacinta, a Santa Jacinta. Um dia a Beata Lúcia foi visitar Jacinta no hospital e ele falava assim: agora eu estou indo no Santíssimo Sacramento. Aquela menina chorava porque não podia adorar um minuto a Jesus. E ela falava assim: Lúcia, diz a Jesus que eu o amo. Condenada à morte ali, padecendo por doença. E muitas vezes a gente passa na frente da igreja, a gente não tem coragem de fazer um sinal da cruz porque tem vergonha de quem está passando. Não é assim? Não é vergonhoso para nós católicos quando a gente está rezando o terço num lugar e alguém fica olhando e coloca a mão no bolso? Ah, mas você tem um terço muito grande, você é escandaloso. Talvez a sua fé que é pequena. Talvez a sua fé que é pequena. Não é verdade? Muitas vezes a gente vê: ai, mas não dá certo nada na minha vida. Eu já abri 4, 5 empresas e nada dá certo para mim. Não reza, não tem vida. O irmão lá de Rio Preto, que ensinou eu a rezar o rosário, ele falava assim: você pode ter até teologia, vai te ajudar. Você pode ter filosofia, vai te ajudar. Mas você tem que unir a teologia, a filosofia, a joelhologia. Passa a mão no seu joelho aí. Passa a mão no seu joelho. Não tem calo? Você, louco, já? Você não está preparado para o combate ainda. Você não está preparado para o combate ainda. Tem gente que dorme no chão, que jejua. Tem gente que acorda 3 horas da manhã. Se as tentações contra a Santa Igreja no tempo de Padre Pio, há 60 anos atrás, era pesada, era dura, e nos tempos de agora, a gente reza pelo Papa para que ele tenha ideias segundo o Espírito Santo, para que ele não caia no relativismo, para que ele não cometa erros segundo, usando da cátedra de São Pedro. Será que a gente reza para que aconteça isso? Será que a gente reza antes de fazer uma dívida e fala: não sei, mas Deus não manda providência para eu pagar minhas contas? Mas a gente não pediu para o Senhor mandar a ciência para saber se eu devo comprar ou não. E eu encontro pessoas que têm dúvidas. Tem gente que vai para a comunidade, o Marcelo sabe o que eu estou falando, e voltam para cá, que a comunidade não quis mais perdido que cego em tiroteio, né, irmão? Porque não tem vida de oração, não consegue ouvir a Deus, quer ouvir os homens. Um dia eu estava na casa de missão, aí chegou uma menina que veio de uma comunidade dessas, falou assim: você reza por mim? Aí eu rezei por ela, ela falou assim: o que você sentiu? Eu não sou guru, eu não tenho bola de cristal. Ah, mas você não teve nenhuma revelação. Gente, a maior revelação é eu ajoelhar no sacrário e fazer silêncio. Muitas vezes a gente acha que são palavras belas que vai salvar. Nossa, já é tudo isso de hora? Muitas vezes a gente acha que é palavras belas, tantas coisas. Não, palavras simples que qualquer analfabeto pode recitar. Contemplações que qualquer pessoa pode aprender. Hoje nós temos YouTube. Hoje nós temos bons livros. Hoje nós temos cursos online. Gente, outro dia falaram assim pra mim: baixa um aplicativo aqui pra mim rezar o terço. Eu falei: vai tomar banho, vai catar coquinho na descida, gente. Pega um livrinho, decora isso aí. Tinha uma membro do apostolado que falou assim pra mim: eu só consigo rezar com o aplicativo porque eu não decorei. Falei assim: senta aqui então que nós vamos decorar. Falei assim: vamos contar os acontecimentos da vida de Jesus. Decorou, gente. É um pouquinho, precisa do nosso esforço. É uma oração mística. Padre Pio conta a historinha que é o cordão que Nossa Senhora nos puxa para dentro do céu. Ele tem 15 promessas. Ele tem 15 promessas para nos salvar de todo e qualquer mal. E muitas vezes a gente vê homens que não têm aparência de homens, e o filho nunca vai ter respeito por ele, porque ele não se porta como um homem, porque ele não é um homem de oração primeiro. Tem muitos filhos que não vão para a igreja, filhos homens, porque não vê o pai dentro da igreja.
Quantas mulheres são casadas aqui? É uma vergonha essa igreja não ter... Você não conta, seu marido está aqui. Mas é uma vergonha não ter homens nesse encontro. E muitas vezes o filho homem não vai. Aí o pai grita, você tem que ir à igreja com a sua mãe. Se eu sou filho, eu falo assim, por que você não vai? Meu pai fala assim para mim, reza por mim. Eu falo, reza você. Você precisa rezar também. Só que eu rezo por ele. Mas ele precisa também. Não é verdade? Às vezes a gente tem tanta tentação. E São Luís vai nos ensinar no segredo do rosário, para você dividir essas orações, como a Luana faz, 1/3 em cada intervalo. Uma dezena, depois uma dezena. Tinha uma menina que estava fazendo essas lembrancinhas para vocês, e ela não tinha como segurar o terço, e ela ficava o dia inteiro fazendo essas lembrancinhas, que deu trabalho. Ela pegava uns palitinhos e ficava colocando assim, ó, para contar as Ave Marias. A gente faz de tudo quando a gente quer. Quem fica 2 horas por dia na internet? Muita gente. E o rosário é 1h20. 1h20, bem rezado. O nosso dia normal, nas vésperas desse encontro, era simples assim: um rosário, 90 salve rainha, meditação da palavra, terço da providência e terço da misericórdia, todos os dias. E por causa daquele grupo do WhatsApp, lembra? Tinha mais um rosário na madrugada. Mais um rosário na madrugada. E muitas vezes eu chegava assim, que eu trabalho, eu não tenho a graça ainda de viver somente da providência, então eu trabalho e eu via que não dava, e eu não conseguia completar o rosário da madrugada. No outro dia eu colocava um travesseirinho no chão, e como penitência para minha falta de cumprimento da minha oração, eu dormia no chão. Porque eu preciso ajudar a minha igreja a sair da crise. Eu preciso que a igreja saia da heresia, da libertação. E é eu brigando com meu padre que eu vou conseguir isso? É eu brigando com o capeta através das minhas bolinhas, que São Luís vai dizer que 1/3 é uma bomba no inferno, e o flagelo do demônio é o rosário. Quem quer que Satanás saia da sua casa é através da oração do Santo Rosário. Não tem outra. Não tem outra. Ah, mas eu estou em depressão. Um dia a menininha estava tendo várias alucinações, viu o diabo, não sei o quê. Eu peguei, falei pro padre, tem uma pessoa assim, assim, assim. Ele falou assim, não, ela tem que ir num psicólogo, porque é uma coisa dessa aí, é coisa da imaginação. Aí eu peguei o psicólogo, chamei o psicólogo, coloquei ele nas costas e fui na casa da menina com o meu psicólogo. Rezei 1/3, fiz a consagração a Nossa Senhora. Daquele dia em diante a menina dorme separada dos pais, na cama dela, com a luz apagada. E naquela noite ela teve um sonho com Nossa Senhora. Que coisa linda. É 1/3. Se eu for contar de coisas que aconteceram com o terço, o primo de uma menina da comunidade estava lá no hospital, sofrendo. O que acontece? Vamos lá. O médico falou que ele nunca mais ia andar. Eu falei, terminamos de rezar, eu falei assim, levanta a sua perna. Ele falou, não mexe. Eu falei, levanta a sua perna. Ele falou, não mexe. Eu falei, levanta a sua perna. Ele pegou e deu um chute para cima. Infelizmente, uma pessoa da família deles faleceram e eu fui nesse velório. E ele estava lá, caminhando sem andador, sem nada. O médico falou que ele não ia andar. Eu impus as mãos sobre ele e comecei a orar em línguas. Não estou condenando a oração em línguas. Não estou condenando. Não, eu rezei 1/3. 1/3. Porque a minha oração, ela tem eficácia. Mas a oração da Mãe de Deus, quem será que ele ia me ouvir? Se você chegar e pedir para minha mãe dormir lá em casa, talvez ela aceite. Mas se eu quiser dormir na minha casa, qual que é a chance dela ouvir? A sua ou o seu ou o meu pedido? A Mãe
está perto do filho e o filho está perto da mãe. Meditando de tudo isso, eu queria te perguntar: quem vai ter coragem de sair daqui sem pegar a armadura de Deus, que Deus coloca em nossas mãos para duelar contra o inferno, contra adultério? Teve um casal que eu fui na casa, rezei com ela, e o marido, escondido do marido, quando o marido saiu para a usina, que eles iam se separar. Ele saiu da casa dele na outra semana que eu fui lá. Eu falei, deu certo, hein? Depois ele saiu, se reatou e casou dentro da igreja católica, porque Nossa Senhora não faz nada pela metade. Todas as casas que eu visitei rezando o terço, que não tinham o sacramento do matrimônio, tiveram o sacramento do matrimônio depois. É o poder do Santo Rosário que salva a minha e a sua família. É o poder do Santo Rosário que vai salvar os seus filhos. É o poder do Santo Rosário que vai tirar você de uma vida frívola do inferno e vai te levar para o céu. Passou 15? Vocês estão brincando com isso aí? Estou ficando chateado. Depois você corta essa parte, tá, Marcelo? Gente, saia daqui com o desejo de rezar. Saia daqui com o desejo de que Deus te adestre as mãos e prepare para um combate. O inimigo está ganhando das famílias. Nossa Senhora, no livro azul do Padre Gobi, as irmãs conhecem, vai falando sempre que o último combate da igreja é contra as famílias. O que está acontecendo com a família? Pai não tem postura de pai, filho não tem postura nem de homem. Uma mudança, que querem tirar a masculinidade dos meninos, que querem tirar a feminilidade das meninas, que as meninas estão querendo se vestir como homem, e os homens vaidosos, que faz degradê na barba, e faz tantas coisas, e começam a se desenhar a sobrancelha. Isso é coisa do diabo. O homem tem que parecer homem, e mulher precisa parecer mulher. E por quê? Porque as famílias não têm mais postura. Vou contar um testemunho, eu vi a irmã ali, lembrei, só que não vou olhar mais para ela por conta disso. Eu fui na casa dela uma vez, o filho saiu na hora de começar o terço. A gente rezou o terço lá. Depois de alguns meses, o filho largou a maconha. Pensa bem. Largou o cigarro, largou a cerveja, largou as más companhias e voltou a trabalhar com o pai, com o terço. Imagina um rosário. Imagina um rosário por dia. Quantos tiros de metralhadora eu estou mandando para o inferno fugir da minha casa, para o inferno fugir da minha família? Quantos são os tiros que eu estou dando? Eu queria convidar a ficar de pé por um instante e pedir a graça do Senhor que venha preparar você para a segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo, através da oração. Vai olhando para a Mãe de Deus e faça uma promessa para ela. Eu te convido a olhar para a Mãe de Deus nesse momento, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e faça um propósito de rezar esse santo cordão que nos une a ela e ao filho dela. E mais que isso, eu queria dizer o que Nossa Senhora veio fazer aqui conosco nesse dia todo. Não foi um momento de alta ajuda, de esperança, mas foi um socorro. Nossa Senhora, em La Salette, ela falava assim: eu não posso mais suportar segurar a mão do meu filho, o braço dele vai descer com poder sobre as trevas, sobre o mal. Nossa Senhora não consegue mais segurar, a mão do justo juiz vai descer sobre a terra, por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros. Ela tem avisado em Medjugorje, em Garabandal, ela tem falado em tantos os lugares, em Fátima, em Lourdes. Faz aí penitência, rezai, rezai, rezai. E eu te convido a fazer agora um propósito com Nossa Senhora,
de começar com o terço todo dia e aumentar esse terço até chegar ao rosário, até um rosário diário todos os dias, para que esse hábito nos insira ao número daqueles eleitos, aquele que o Senhor falar que entrará no reino e ceará com Ele, e Ele ceará conosco. Somos nós os escolhidos. Está chegando o tempo do segundo advento. E eu não queria assustar ninguém, mas ele está por vir, porque o último combate, segundo Nossa Senhora, é contra a família, e as nossas famílias estão sendo vencidas pelo demônio. Então se prepare, porque o tempo escatológico está chegando, e eu e você precisa estar preparado com o nome escrito no livro da vida, sendo inserido no coração imaculado da Virgem Maria. Enquanto os irmãos vão preparando a música, vai fazendo essa oração de entrega a Nossa Senhora. Vai falando: mãe, eu me comprometo a rezar o seu rosário, a arma que a Senhora nos entrega para vencer todas as batalhas, para vencer as heresias, para vencer todos os erros. Eu me comprometo, mãe, a rezar todos os dias. Eu me comprometo a ter uma vida de oração e busca, mesmo que meu trabalho seja desgastante, mas como São Bento, eu vou dedicar à oração e ao trabalho. O trabalho me santifica junto com a oração, mãe, e eu me entrego a essa oração. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha alma glorifica, minha alma glorifica o Senhor.